Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu escolhi para vocês um modelo muito bonito utilizando a técnica vagonete. Esse modelo é para você bordar em seus barrados de toalha. Ele tem 57 quadradinhos de altura. Eu vou utilizar aqui a linha Cleia 1000, que é aquela linha de crochê mais fina, mas você pode utilizar a linha que você mais gostar de bordar. Vou fazer uma amostra em um pedaço de tamine comum, que é aquele tamine maior, mas também você pode seguir esse passo a passo bordando direto no barrado da toalha. Todas as medidas de linha vão ficar marcadas aqui embaixo. E você inicia encontrando o centro do seu barrado. Então você vai dobrar tanto na altura quanto na largura e vai encontrar a trama do centro. Agora eu vou aproximar bem. Depois que você encontrou a trama do centro, você começa bordando duas tramas para a sua direita. O vagonete a gente só borda nessas tramas verticais. Então, tem essa trama do centro, ó, tem uma, duas para a direita. Ó, você vai bordar nessas duas tramas. Nosso desenho fica bem centralizado. Então, tem a trama do centro, ó, você inicia bordando duas tramas antes. Esse desenho, ele tem uma contagem que você precisa fazer com mais cuidado. Então, é um desenho que tem uma contagem fácil, mas você precisa sempre fazer com cuidado. Então, entre essas duas tramas que você acabou de bordar, entre elas, na carreira de cima, você tem uma trama, você vai contar uma, duas, três tramas nessa mesma reta. E vai bordar duas tramas. Você vai ficar com essa linha em uma diagonal. Então, entre essas duas que você bordou, uma trama acima, você conta uma, duas, três e borda duas. Agora, nós vamos contar todos os quadradinhos, horizontais e verticais. Você fez essa trama, um quadradinho à frente. Você conta 1, 2, 3, 4, 5 e borda no quadradinho 6. Agora, você volta, ó, na mesma direção dessas duas, ó, só pegar uma trama à frente, ó, e bordar duas de novo. Ó, fazendo com bastante cuidado para todo mundo conseguir acompanhar. Agora, você volta lá naquela carreira principal onde você iniciou. Você fez aquelas duas tramas, você pula uma na mesma reta, borda na próxima. E aqui você vai fazer uma linha reta com 9 tramas. Assim que você bordar as 9 tramas, você vai repetir esse desenho. Então, vou mostrar para vocês mais uma vez. Entre as duas últimas, você tem uma trama que fica entre elas, na carreira de cima. Você conta uma, duas, três tramas dessa mesma reta e borda duas. Agora, você conta todos os quadradinhos. Um quadradinho à frente, 1, 2, 3, 4, 5 e borda no quadradinho 6. Agora, você volta na mesma reta desses dois aqui de baixo, à frente você borda mais dois. Agora, você volta na mesma reta aqui dessa carreira de 9, só que na mesma reta você pula uma trama, na próxima você faz outra carreira de 9. E vai fazer isso em todo o comprimento do seu barrado. Então, você vai fazer esse desenho em todo o comprimento, chegou ao final, termine em linha reta e esconde essa linha dentro da bainha. Só você entrar com a sua agulha, seguindo a mesma carreira que você acabou de bordar, entrar com a ponta dentro da bainha, vira a sua agulha, passa ela por dentro da bainha da toalha e depois corta a próxima. Vai fazer isso em todas as carreiras dos dois lados. E agora eu vou mostrar para vocês mais uma vez esse passo a passo, agora do outro lado, para ninguém se perder. Como tem uma contagem diferente, então vamos fazer aqui juntas mais uma vez esse desenho agora para o outro lado. Já temos aqui duas tramas bordadas, então é só você completar aqui também as 9 tramas. Assim que você bordar as 9 tramas, entre as duas últimas, na carreira de cima você tem uma trama que fica entre elas, você conta uma, duas, três tramas, borda na terceira e mais uma trama à frente. Agora, vai contar os 6 quadradinhos, ó, um quadradinho à frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, borda no quadradinho 6. Volta nessa carreira onde você bordou as duas tramas e borda mais duas tramas à frente. E agora, volta lá naquela carreira principal de 9, só que você pula uma trama, na próxima
você começa de novo a fazer a carreira de 9 temas. E também vai fazer isso em todo o comprimento. Assim que você terminar esse desenho em toda a carreira, você tem esse resultado. E agora nós vamos espelhar esse desenho para o outro lado. Então, você vai pegar a mesma quantidade de linha, vai passar pelas mesmas 9 temas. Pode ser no centro, dividindo a linha, bordando um lado depois o outro. Pode ser da lateral. Você escolhe a maneira que você acha mais fácil. Passa pelas mesmas 9 temas. E agora vamos fazer a mesma contagem, só que agora é para baixo. Você tem as duas últimas temas. Entre elas, você tem uma tama na carreira de baixo. Você conta 1, 2, borda na terceira e mais uma tama à frente. Agora, contando todos os quadradinhos, a partir de um quadradinho à frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, borda no quadradinho 6. Volta lá naquela carreira que você bordou 2 tamas e borda 2 tamas à frente. E passa pelas mesmas 9 tamas. Olha que fácil. E vai seguir esse passo a passo em todo o comprimento, ó, formando esses balõezinhos. Agora, vamos para a segunda carreira. A partir dessa carreira, você pode seguir comigo o passo a passo de todas as carreiras e depois espelhar para o outro lado. Ou eu faço a segunda carreira, você pausa o vídeo e repete esse desenho para o outro lado. Você escolhe a maneira que você acha mais fácil. Você inicia em qualquer espaço desses de 9 tamas, você vai encontrar a tama 5. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Na carreira de baixo, você tem uma tama que fica antes e uma depois dessa quinta tama. Então, na carreira de baixo, você borda uma antes e uma depois dela. Também pode começar do centro, pode começar da lateral, a maneira que você acha mais fácil. Agora, você vai seguir essa mesma reta, ó, contando somente as tamas verticais. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 2. Mais uma vez, nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. E mais uma vez, nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Você vai fazer isso, ó, 4 vezes, contando aquelas 2 tamas que você bordou lá no alto. Você vai ter 1, 2, 3, 4 vezes bordando 2 tamas. Agora, nós vamos fazer aquela contagem que a gente fez aqui no início. Entre essas 2 últimas que você bordou, você tem uma tama que fica entre elas. Você conta 1, 2 e vai bordar a terceira tama e mais uma tama à frente. Vai ficar com aquela linha maior em diagonal. Agora, nós vamos contar de novo os quadradinhos. Dessa vez, vão ser 2 quadradinhos para frente. Então, você tem 1, 2 quadradinhos à frente e 9 quadradinhos para baixo. Esse aqui já é o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai bordar o quadradinho 9. Agora, você volta aqui onde você bordou as 2 tamas. Nessa mesma reta, você pula uma tama e depois borda 2. Então, é só contar 2 quadradinhos. Esse é o primeiro, conta 9. Volta nessa mesma carreira, pula uma tama, borda 2. E vai fazer de novo aquela mesma contagem. Entre essas 2 últimas, você tem uma tama entre elas. Você conta 1, 2, 3. Vai bordar a terceira e mais uma à frente. E agora, nós vamos de novo fazer 4 vezes, bordando 2 tamas. Então, aqui já tem a primeira. Então, nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Essa aqui é a segunda vez. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. A terceira vez. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. A quarta vez. E vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a terceira carreira. Para ficar mais fácil a contagem, dessa vez nós vamos iniciar aqui da ponta. Você passa pela mesma tama aqui da ponta. Também pode ser do centro ou pode ser a primeira ponta da lateral. Você escolhe a que você acha mais fácil. Passa pela mesma tama. Agora, você vai seguir essas tamas que você bordou aqui no alto. Sempre inicia em uma tama abaixo das 2 que você bordou. Então, você tem as 2 primeiras tamas que você bordou. Entre elas, na carreira de baixo, você tem uma tama. Borda essa e uma frente.
E vai fazer esse mesmo passo a passo até chegar lá no alto. Então, tem essas duas tamas, uma tama entre elas, mais uma tama à frente. As próximas duas, uma tama entre elas e uma frente. As próximas duas tamas, uma tama entre elas, só que aqui na ponta você vai bordar 3. Olha que fácil. E vai fazer a mesma coisa descendo, só que quando você desce, você marca. Tem essas duas tamas, tem uma tama entre elas, você tem que bordar primeiro uma antes e depois essa que fica entre elas. Agora, na próxima, entre essas duas, uma tama antes e uma tama que fica entre elas. Mais uma vez, nas próximas duas, uma tama antes, uma tama que fica entre elas. E depois você borda a mesma tama aqui da ponta. Olha que fácil. Vai fazer esse passo a passo também em todas as pontas que você bordou. Agora, vamos para a quarta carreira. Também é uma carreira de contorno. Agora, as carreiras vão ser repetições. Então, começa do mesmo jeito. Começa em uma das pontas, passa pela mesma tama e vamos fazer a mesma contagem. Começa nas primeiras duas tamas, na carreira de baixo entre elas, pega uma tama e uma tama à frente. Vai fazer isso até chegar lá no alto. As próximas duas, uma tama entre elas e uma tama à frente. Nas próximas duas, uma tama entre elas e uma frente. E lá no alto, onde a gente bordou 3 tamas, agora na carreira de baixo, entre elas, você vai bordar 2. E agora muda de direção. Nas próximas duas tamas, borda uma tama antes e uma que fica entre elas. Aquela mesma contagem que a gente já fez. Nas próximas duas, uma tama antes e uma tama que fica entre elas. Nas próximas duas, uma tama antes e uma que fica entre elas. Depois passa na mesma tama aqui da ponta. Também vai seguir esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos começar a quinta carreira, ainda do mesmo jeito. Passa pela mesma tama aqui da ponta. Ainda uma carreira de contorno. Continua do mesmo jeito. Entre as duas primeiras, você tem uma tama entre elas e uma frente. Entre as duas tamas, você tem uma entre elas e uma frente. Entre as próximas duas, você vai ter uma tama que fica entre elas, só que dessa vez você vai fazer aqui uma linha com 3 tamas. Agora, muda de direção. Você tem as duas primeiras tamas, uma tama antes e uma que fica entre elas. O mesmo passo a passo que você já está fazendo nas próximas duas, uma tama antes e uma tama que fica entre elas. E depois você borda a mesma tama da ponta. E também vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a sexta carreira. Essa carreira, ela começa na reta da ponta, você borda uma tama abaixo, na mesma reta. E agora, você volta à mesma contagem. Você tem as duas tamas, uma tama entre elas e uma tama à frente. Nas próximas duas, uma tama entre elas e uma frente, a mesma contagem que você já estava fazendo. Você tem essas 3 tamas no alto, entre elas você borda 2. Volta a descer, então você tem essas duas tamas, uma tama antes e uma que fica entre elas. Nessas duas tamas de baixo, uma tama antes e uma que fica entre elas. E aqui na ponta, ao invés de pegar a mesma tama, você também vai fazer uma tama abaixo. Também vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos fazer a sétima carreira. Começa do mesmo jeito. Na ponta aqui, você passa pela mesma tama. E continua a mesma contagem. Entre as duas primeiras, uma tama entre elas e uma frente. Nas próximas duas, uma tama que fica entre elas, e dessa vez você vai bordar 3. Agora, você vem aqui embaixo, nas outras duas, uma tama entre elas e uma tama à frente. E depois passa pela mesma tama da outra ponta. Também vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento.
E agora vamos para a oitava e última carreira. Continua passando pela mesma trama aqui da ponta, e volta na mesma contagem. Entre as duas primeiras, uma trama entre elas e uma frente. Agora, nesse balãozinho, nós vamos fazer uma argolinha. Então, você vai inverter a ponta da sua agulha. Você tem essas 3 tramas aqui do alto. Na carreira de baixo, entre elas, você vai bordar 2 tramas com a ponta da agulha invertida. Volta a agulha na direção correta, volta para o mesmo lugar e borda mais uma trama à frente. Fez essa argolinha, é só você voltar na mesma trama aqui da ponta. E vai fazer isso também em todo o comprimento. Agora, é só você repetir esse passo a passo que a gente acabou de fazer também para o outro lado. Só espelhar esse mesmo desenho que está pronto o seu modelo. E assim que você terminar de espelhar o seu modelo, você tem esse resultado. Então, olha que lindo que fica esse modelo. Ele é muito fácil de bordar. As contagens que você precisa prestar um pouco mais de atenção são somente na primeira e segunda carreira. As outras você apenas contorna o que você já fez. Mas olha o efeito visual lindo que você consegue ter com esse modelo. Então, essa foi nossa aula de hoje. Um modelo Vagonite para barrados de toalha. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas e também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Toda quarta, às 6 horas da tarde, tem uma mostra Vagonite e todo sábado, 1 hora da tarde, tem uma mostra de técnicas variadas. Então, estou sempre pesquisando e procurando modelos novos para trazer aqui para vocês. Então, tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.